Oi gente, aqui é a Alice e hoje eu vou contar pra vocês como é que foi todo o meu período escolar, todas as vezes que eu já mudei de escola, todos os meus problemas com escola e tal. E eu recebo alguns DMs, alguns comentários e coisas assim de meninas perguntando como é que eu era na escola, como é que eu fazia com essas coisas e tal, porque eu já comentei aqui no canal sobre essas minhas dificuldades na escola, mas nunca fiz um vídeo assim falando, olha, foi isso daqui. E eu acho que é uma coisa importante a gente conversar, porque às vezes a gente acha que todo mundo tá vivendo uma coisa perfeita, ninguém tá passando por algum problema, quando na verdade todo mundo tem os seus problemas. E é isso, a gente tem que conversar sobre eles, porque na minha concepção, quanto mais a gente fala sobre as nossas inseguranças, mais elas deixam de ser inseguranças. Ai, eu machuquei meu nariz, ó, tá vendo? Que eu cortei aqui. Gente do céu. Bom, então vamos começar do início. Merda de negócio. Bom, eu estudei praticamente a minha vida inteira em uma mesma escola. Mudei algumas vezes, isso eu vou contar, mas assim, o maior período eu passei em uma escola só. E os meus problemas começaram a aparecer lá pelo 6º ano, que eu não sei qual série é, eu acho que é a 5ª série, né? 5ª série é o 6º ano, que foi o ano que eu fui pro ensino fundamental 2, que é tipo, antes do ensino médio. Eu estudava em uma turma muito unida, então todo mundo era muito amigo, sabe? É lógico, tinha as pessoas que eu era menos amiga, mas tipo, era todo mundo amigo, era todo mundo conversava, ninguém fazia bullying com ninguém, sabe? Era tipo, todo mundo muito amigo, era muito tranquilo. E antes, todas as aulas eram tipo em uma sala só, tinham poucos professores e tal, era aquela coisa mais geralzona, sabe? De criança mesmo. E aí depois foi tudo se destrinchando mais. Então eu tinha mais salas de aula, tinha mais professores. E eu lembro que tinha uma professora que depois se tornou uma das minhas professoras preferidas, que eu tinha muito medo dela, porque todo mundo dizia que ela era muito brava e tal. E às vezes ela ficava na cantina e eu morria de medo de falar com ela. Então, eu tinha muito medo de ir pra aula dela, era professora de biologia. Eu amo ela hoje em dia. Então, toda vez que eu ia pra aquela aula, eu já ficava assim, meu coração já acelerava um pouco, sabe? Eu já começava a ficar meio nervosa, eu já queria, sabe, dar uma... Não sei, eu não queria, sabe? Não queria ficar lá, eu começava a ficar nervosa. E aí eu lembro que a gente começou a estudar sobre doenças e coisas do tipo. Meu coração começava a acelerar e eu achava que eu tinha aquela doença, sabe? Eu começava a ter uma crise de ansiedade, sabe? E aí eu pedia pra sair da sala e eu ia falar com a diretora e eu ia falar que eu tava passando mal e tal, eu pedia pra ir embora. Lógico que não eram todas as vezes que eu conseguia ir embora, porque aquilo começou a se tornar uma coisa recorrente, quase todas as aulas de biologia eu sentia isso. E aí eu lembro que teve uma vez que eu fui pedir pra professora pra sair da sala porque eu tava me sentindo mal, e ela falou, nossa Alice, mas todo dia você passa mal, você já viu o que é isso? E aí, tipo, toda a sala ouviu, sabe? E eu sei que pode parecer uma coisa muito idiota, mas foram coisas que me marcaram. Eu tinha 10 para 11 anos e eu, tipo, sei lá, eu não tinha confiança. Porque hoje em dia, se eu passo mal em algum lugar, eu passei mal, sabe? Pronto, acabou, passei mal. Só que com 11 anos, eu não queria que as pessoas soubessem, sabe? Eu não sei, eu tinha vergonha, e até porque eu não tava passando mal, sabe? Eu sabia que não era um passar mal, eu sabia que era uma coisa diferente, porque eu nunca tinha sentido antes aquele tipo de coisa. E aí eu falei com os meus pais, eu começava a não querer ir pra escola, e eu sempre tive uma relação muito boa com os meus pais, então eu contava pra eles tudo isso. Todo esse processo, o meu pai foi um pouco mais duro, mas eu não sei, eu acho que por ele ser pai, por ele ser... Eu não vou dizer que por ele ser homem, mas a mãe tem um pouco mais daquela coisa sentimental, um pouco mais sensível, sabe? De querer dar carinho, dar suporte, sabe? E o pai ter mais aquela postura de, tipo, empurrar e incentivar pra ultrapassar as dificuldades, sabe? Pelo menos comigo sempre foi assim. Lógico, minha mãe também sempre me incentivou a fazer as coisas e meu pai também sempre me deu muito amor, mas
pro meu pai foi um pouco mais, eu acho que difícil passar por tudo isso, porque ele não entendia muito bem o que tava, não o que tava acontecendo, mas ele não entendia muito bem como que aquilo era real, eu não sei. Mas os dois sempre me deram muito apoio e eu sempre conversei com eles sobre tudo que eu tava sentindo na escola. Eu não lembro como que foi, eu não lembro como que começou, mas eu comecei a ir para uma psicóloga. Na época, eu não queria que ninguém soubesse, porque eu não sei, eu não aceitava como eu aceito hoje. Hoje em dia eu não vou mais a psicóloga. E eu acho que é a coisa mais normal do mundo. Acho que ninguém tem que ter vergonha disso. É um médico como qualquer outro. E nossa, gente, a nossa cabeça é uma coisa tão complexa, sabe? Às vezes a gente precisa de ajuda e é isso, tá tudo bem, não tem problema nenhum. E o psicólogo é uma coisa maravilhosa, inclusive. Que eu acho que todo mundo deveria ter a oportunidade de ir, sabe? Não é só quando você tem algum problema pra ultrapassar que você pode ir ao psicólogo. Você pode ir sempre. A gente descobre tantas coisas sobre nós mesmos quando a gente vai. É maravilhoso. Só que naquela época eu não achava isso. Eu não conseguia enxergar como aquilo era bom. Eu comecei a ter esses sentimentos de passar mal na aula, em outras aulas também, não só na aula de biologia. Eu fui descobrindo com a minha psicóloga que isso eram crises de pânico e de ansiedade, então não tinha nada acontecendo com o meu corpo, assim, fisicamente, mas o meu psicológico sofria certas reações a certas coisas que faziam com que eu sentisse que estava acontecendo tudo de ruim com o meu corpo, mas era tudo aqui, ó. Tudo na cabeça. Com o passar do tempo que eu fui entendendo isso, eu fui entendendo o que estava acontecendo comigo, eu fui aprendendo a lidar mais com isso, sabe? Eu fui aprendendo a pensar, não, Alice, respira fundo, calma, não tem nada acontecendo. Tinha várias vezes que eu conseguia, mas tinha vezes que eu não conseguia. E essas vezes que eu não conseguia era horrível, porque eu me sentia um lixo. Eu sentia que como isso estava acontecendo comigo, sabe? Ninguém na minha sala se sentia assim, ninguém na minha turma se sentia assim. Só eu. Eu não conhecia ninguém que passava por isso, sabe? Eu tinha uma amiga que também ia psicóloga e uma outra amiga que também tinha alguns problemas com a escola, mas eu não estudava com elas e não era nada, tipo, igual a mim, sabe? Então eu não sabia o que estava acontecendo, sabe? Porque além de todas aquelas mudanças da adolescência e pré-adolescência, ainda tinha isso. E eu sei que por conta da adolescência e da pré-adolescência, às vezes essas coisas se manifestam mais ainda. E aí eu comecei a não querer ir mais pra escola. Eu não conseguia, não é simplesmente, eu não quero ir pra escola, eu tô com preguiça de acordar. Mas eu não conseguia, eu não queria passar por aquilo, eu não queria... É óbvio, sabe? Todo mundo, qualquer pessoa que estiver passando por uma situação de vergonha e de mal-estar e de, sabe, você ficar mal com você mesmo, você não vai querer ir para aquele lugar, você não vai querer passar por aquilo, sabe? É uma defesa. Eu ia, mas, tipo, eu cheguei a faltar muito e as pessoas não entendiam e todo mundo ficava perguntando. E a escola me apoiou bastante, sabe? A coordenadora de lá, ela era muito boa comigo, ela me ajudava demais. Isso tudo entre o 6º ano e o 9º, não na fase do ensino médio. Eu não consigo nem contar quantas vezes eu já não passei a aula inteira, a manhã inteira na sala da diretora com ela, porque eu não conseguia ficar na sala, eu começava a ficar muito nervosa. E isso começou a me fazer desenvolver claustrofobia também. Então eu não conseguia ficar na sala com a porta fechada, porque eu sentia que aquilo tudo estava me sufocando e eu ficava presa nos meus sentimentos, eu ficava presa naquilo, eu não conseguia ver nada fora. E é óbvio que eu sabia que era só uma porta e que você vai abrir e vai ter outro lado, mas é muito mais do que isso. Naquele momento, as minhas sensações ficavam tão à flor da pele, coisas tão apuradas que eu nem sabia tudo o que estava acontecendo dentro de mim, que eu não conseguia ver além disso. Eu queria fazer de tudo para ser o mais invisível possível na escola. E aí entra aquela parte de que a minha turma era muito unida e todo mundo era muito amigo, porque todo mundo queria saber o que estava acontecendo. Não porque, ai meu Deus, eu sou top, todo mundo quer saber o que tá acontecendo comigo. Não isso, mas é lógico, todo mundo se perguntava, sabe? As pessoas não entendiam porque aquilo estava acontecendo, porque
No ano passado eu era amiga de todo mundo, tava tudo tranquilo. No outro ano eu queria que, tipo, ninguém me visse, eu queria não estar ali, sabe? Então, é lógico que as pessoas se perguntavam, eu entendo. Mas na época eu não queria isso, eu ficava com raiva, não raiva das pessoas, mas eu ficava, tipo, com raiva de mim, sabe? Eu ficava assim, nossa, por que que eu tô passando por isso? Por que isso tem que estar acontecendo comigo? Toda noite eu chorava pra ir dormir, todos os dias eu chorava quando eu acordava pra ir pra escola. Às vezes, quando eu ia no banheiro, tá, lavar o rosto, escovar o dente, às vezes eu me trancava no banheiro pra tentar perder a hora da aula. E meu pai ficava batendo na porta, ficava... Nossa, era horrível todos os dias ver os meus pais tristes por uma coisa que eu sabia que era minha culpa, que eu não tinha culpa de estar acontecendo, mas que eu sabia que era por minha causa. E voltando para aquilo lá dos meus amigos, a diretora, essa coordenadora que é muito boazinha, ela ia sempre, ela ia, tipo, era uma coisa recorrente, ela ia lá na sala de aula e dava um aviso pras pessoas pra deixar a porta aberta, porque eu não conseguia ficar na sala e pra não ficar perguntando pra mim o que tava acontecendo. Então, assim, piorava demais as coisas, sabe? Eu sei que ela tava tentando ajudar, mas às vezes ela fazia isso sem eu nem saber, então não tinha como eu falar, ai, não vai, sabe? Porque às vezes eu nem sabia. E isso piorava as coisas demais, porque as pessoas começavam a ficar, tipo, tomando cuidado, sabe? Pra falar comigo. E eu não queria isso, eu queria, sabe, ser normal. E é lógico que, do mesmo jeito que eu também tava naquele momento de adolescência, de pré-adolescência, de não saber o que tá acontecendo, de muitos hormônios, muitas mudanças, os meus colegas também estavam. Então, às vezes, eles não tinham tanta sensibilidade pra lidar com isso. E eu entendo, sabe? Eu não julgo eles por isso. Eu entendo totalmente. Às vezes tinham pessoas que falavam coisas que me deixavam triste, perguntavam coisas de certa forma que me deixavam triste. Só que eu não mostrava que eu ficava triste, eu ria, sabe? Eu zoava junto com as pessoas. Eu nunca briguei com ninguém por causa disso, ou fiquei triste e tal. Eu ficava triste, mas eu ria junto, sabe? Porque eu sabia que só ia piorar se eu ficasse triste na frente das pessoas. Que hoje em dia eu sei que eu não precisava ter feito isso, mas na época fiz, né? Era meio que a minha defesa. Aí teve uma época, acho que no 6º ano mesmo, que a minha mãe ia pra escola comigo. E eu sei que isso... Eu acho que essa foi a parte, assim, que eu mais tinha vergonha, sabe? Mas... a minha mãe sempre foi a pessoa que sempre esteve lá pra mim. Ela sempre me ouviu. Ela sempre me abraçou, ela nunca duvidou de mim. Ela nunca achou que foi drama, que foi frescura. Enquanto o meu pai, no começo, achava isso, sabe? Porque ele não entendia muito bem, tudo bem, eu entendo. Eu só me sentia bem do lado da minha mãe. Do lado da minha mãe eu não sentia absolutamente nada disso, eu me sentia segura. Eu superei tudo isso, eu falo com muito orgulho que eu superei tudo isso, que... Sabe, eu penso nisso hoje em dia e eu não fico, tipo, com dó de mim, eu não fico triste, eu não fico nada disso, porque eu passei por isso, eu tenho orgulho de dizer que isso faz parte da minha história e que eu consegui superar tudo isso. Não foi por um grande período, mas ela ficava na biblioteca da escola. E quando eu me sentia mal, eu ia lá ficar com ela. E aí eu me sentia melhor, e aí eu voltava pra sala. E é uma coisa que, graças a Deus, eu nunca sofri por causa disso, assim, com os meus amigos, eles nunca me julgaram. A minha mãe sempre foi uma mãe muito legal, sabe? Então, quando a minha mãe aparecia lá pela escola, meus amigos adoravam ela, sabe? Quando eles viam ela, porque ela não ficava, tipo, no meio da escola, mas... sabe? Todo mundo gostava dela. Mas eu morria de vergonha, sabe? Eu morria de vergonha. Mas, assim, eu não conseguia. Eu não conseguia entrar na escola. Gente, é uma sensação que eu não desejo pra ninguém. É tão difícil passar por esse tipo de coisa, porque você não sabe o que fazer. Quando você ainda não tem uma
um entendimento total do que tá acontecendo com você, você não sabe o que fazer, porque você não sabe o que é aquilo. Então você não sabe qual é a forma certa de lidar com aquilo. Eu não tô fazendo esse vídeo pra me fazer de coitadinha, ou de vítima, ou de nada disso. Eu não tenho dó de mim, eu nunca tive dó de mim. Eu não quero que ninguém tenha dó de mim. Pena e dó é o último sentimento que eu quero que alguém tenha por mim e que eu quero ter por alguém, porque isso é horrível, nossa, é um sentimento horrível. Só que eu tô compartilhando isso com vocês porque eu sei que muita gente passa por esse tipo de coisa. É lógico que não igualzinho, porque cada pessoa tem sua vida, cada pessoa tem suas experiências, suas bagagens, então é lógico que não vai ser igualzinho, mas assim, ansiedade, crise do pânico, depressão, tudo isso na fase escolar é muito comum, é mais comum do que a gente imagina. Se a gente não fala sobre essas coisas, as pessoas vão se reprimindo cada vez mais, se fechando cada vez mais, achando que aquilo tá errado. E eu, graças a Deus, tenho pais que eu sempre pude contar e que eu sempre pude desabafar sobre tudo isso e que sempre me ajudaram, mas eu sei que tem gente que não tem. Então eu quero tentar ajudar e eu quero que, se você estiver assistindo isso, estiver passando por isso e achar que você não pode contar com ninguém, você pode contar comigo. Você pode ter certeza que aqui é um lugar livre para você desabafar, para você se identificar, para você ver que não é só você que tá passando por isso, você não tá sozinho. Eu passei por isso por muitos anos da minha vida. E hoje eu tô bem, hoje eu tô tranquila, hoje eu tô livre de tudo isso. Tá tudo bem você procurar ajuda, tá tudo bem você admitir pra você mesmo que você não tá bem, que você precisa de ajuda, que você precisa de auxílio, que você precisa de alguém pra te ajudar a passar por aquele momento. Eu não tô fazendo esse vídeo também pra incentivar alguém aí ao médico, nada disso, mas é pra você saber que você vai conseguir passar por isso. Isso é uma fase da sua vida, isso não é a sua vida inteira. E é isso que era muito difícil de eu acreditar, porque eu não via futuro, eu não via um dia que eu não ia mais ter que ir pra escola, eu não conseguia imaginar o dia que eu ia acordar tranquila, assim, sabendo que eu não ia ter que sentir aquilo. Eu sei o quanto é difícil, eu sei o quanto a gente realmente não enxerga saída, mas existe saída, existe solução. E leva tempo, não é de um dia pro outro, não é que nem um remédio de dor de cabeça que você toma, leva umas horinhas e passa. É um processo diário, é um processo contínuo. Você não pode achar que, melhorei um pouco e daí você para de se cuidar. Tá tudo bem em pedir ajuda. E é importante pedir ajuda, porque tem vezes que a gente tem que admitir que a gente não consegue lidar com aquilo sozinho. E isso não nos torna fracos, isso nos torna mais forte ainda se qualquer coisa, porque admitir que você precisa de ajuda e que você não tá conseguindo passar por aquilo sozinho já é metade do problema solucionado. Agora eu vou tentar falar um pouco mais rápido e desculpa que esse vídeo tá enorme. Aí chegou a primeira vez que eu tentei mudar de escola, porque eu achava que talvez se eu começasse de novo em outro lugar, conhecesse novas pessoas e tal, eu não ia ter aquilo e eu não ia ter aquela imagem que na minha cabeça era muito pior do que era, sabe? As pessoas não estavam tão preocupadas assim no final das contas com o que eu tava passando, assim, no sentido ruim. Não fiquei nem um dia nessa escola. Deus do céu. Eu entrei na sala e tal, e eu pensei assim, o que eu tô fazendo aqui? Sabe, eu saí de um lugar que eu tinha total suporte, que tinha seus lados negativos, é óbvio, toda escola tem, e vim pra um lugar que eu não conheço ninguém, que eu, não sei o que fazer se eu precisar de ajuda, e sabe, achando que ia solucionar alguma coisa. E é óbvio que não ia, porque o problema não estava na escola, o problema estava em mim. Eu tinha certas dificuldades que eram específicas daquela escola, mas qualquer escola vai ter alguma coisa chata, sabe? Nenhuma escola é perfeita, nenhuma família é perfeita, nada é perfeito, sabe? Tudo tem as suas dificuldades na vida. E foi isso que eu entendi quando eu tentei mudar para essa escola. Eu vi que se eu não me cuidasse, se eu não superasse aquilo por mim mesma, a escola não ia resolver nada, sabe? Esses sentimentos de pânico e ansiedade começaram a sair da escola. Eu comecei a ter eles em outros lugares, fora da escola. E foi aí que eu me toquei, que o problema não era só a escola, o problema era eu também. Então, né? É isso. Depois que eu voltei, dessa vez que eu mudei de escola a primeira vez, tudo meio que melhorou, sabe? Eu voltei decidida a
focar na escola e pensar que eu já ia voltar pra casa e que tava tudo bem. Enfim. Aí no 8º e no 9º ano eu tive um namoradinho na escola, então eu tinha esse ânimo pra ir pra escola também, porque eu queria ver ele. No ensino médio, novamente, muitas mudanças, mais aulas, a escola tinha dias que era quase integral a semana inteira, então aí eu voltei a ter aquele cansaço, assim, de tipo, sabe? Só que era normal, não tinha o que fazer, isso daí era, sabe? Eu tinha que lidar com aquilo, tudo bem. Daí, eu não sei em que momento, eu lembro em que momento que foi. Dessa vez, no ensino médio, tinha mais de uma sala por turma. E antes não tinha. Então, eu me separei de alguns amigos meus, tinha gente nova na minha turma e eu fiquei meio perdida, assim, em algum momento. Mas foi tudo bem, porque eu tava com a maior parte dos meus amigos, fiz amigos novos, foi bom. Porém, fizeram uma reforma na escola. E o dono daquela escola... Eu digo pra vocês que, assim, hoje em dia, não tenho nada contra ele, sabe? Desejo tudo de bom pra ele. Desejo que a escola só cresça. Mas, assim, naquela época, ele era um monstro na minha vida. Porque parecia que tudo que ele fazia, que tinha relação com a minha turma, ele pensava em me afetar de uma forma negativa. Pode ser que eu achasse que era um pouco exagero da minha parte, mas tinha coisas que claramente não era, porque eu tava lá há muito tempo, eu sempre dava aqueles problemas que aparentemente pra ele era frescura. Aí ele construiu umas salas que eu juro são minúsculas, umas salas que parecia, eu juro, parecia que era um pouco maior do que uma cela de prisão. E não tinha janela. Tipo, a janela, assim, era aquelas janelas de banheiro, sabe? Que abria muito pouquinho. E era um calor, era horrível, horrível. E aí eu estava nessa sala. E era, tipo, no fundo da escola, eram 3 salas, uma na frente da outra, era, tipo, um corredor minúsculo pra todo mundo. Era horrível, era horrível. Aí eu comecei a, novamente, me sentir presa lá, e até que com razão, porque era horrível aquela sala, ninguém gostava daquela sala. E aí, eu comecei a, novamente, só conseguir ficar na sala com a porta aberta. Só que era um corredor assim, que aqui eram as salas, e aqui eram outras salas das crianças. Era, tipo... a última parede da sala das crianças, então fazia muito barulho se a porta estava aberta. E eu me sentia horrível, porque eu sabia que a porta estava aberta por minha culpa e eu estava prejudicando os outros alunos e prejudicando a aula por uma coisa que não tinha nem que estar acontecendo, porque eu acho que aquela sala nem podia estar ali, sabe? Porque era muito, muito absurdo o tamanho da sala e a proporção dela. Aí no 2º ano do ensino médio, melhorou tudo. Cara, o 2º ano do ensino médio foi, assim, maravilhoso. Por quê? No 2º ano, eu fui pra melhor sala, tipo, fisicamente melhor. Porque naquela escola era tudo muito desproporcional, sabe? Tinha uma sala que era a sala dos sonhos, que foi a sala que eu fui, e ao mesmo tempo que tinha aquela lá. E, tipo, todos os alunos, era uma escola particular, então todos os alunos pagavam pra estar lá, tendo bolsa ou não tendo bolsa. Todo mundo tinha que pagar alguma coisa. Então não era justo que alguns alunos ficassem... E isso é uma coisa que eu acho até hoje, que não é justo que alguns alunos fiquem numa sala tão ruim e outros numa sala tão maravilhosa. Porque o ambiente que você tá afeta no que você vai conseguir absorver de aprender aquilo lá, sabe? Naquele espaço. Então, sabe? Era horrível e eu me sentia muito mal. Aí eu fui pra aquela sala muito boa, só que no 2º ano entrou muita gente, muita gente na escola. E aí eles fizeram praticamente uma sala, uma turma só com gente nova, né? E aí eu fui pra essa turma. Então, tipo, tinha eu e mais umas 4 pessoas que eram da minha turma antiga. Só que aquilo se tornou a melhor turma possível, porque fui lá que eu conheci minha amiga Gabs Louca, minha amiga Malu e minha amiga Sarete, que são as minhas 3 melhores amigas. A gente reclamava da escola junto, porque elas também viam tudo de problema que eu via na escola, elas viam também. Isso era maravilhoso, porque a gente tava, né, crescendo. No 2º ano eu tinha 16 anos, então, tipo,
a gente já estava um pouco mais crítica com as coisas, sabe? A gente já conseguia ver mais os problemas e a gente reclamava mesmo. Às vezes a gente era um pouco adolescente rebelde, sim, mas era muito bom. Eu amava. Ah, eu esqueci de mencionar que no meu primeiro ano do ensino médio eu também tentei mudar de escola de novo e eu fiquei um mês em outra escola, uma escola muito maior da que eu tava. Só que eu também não consegui me adaptar a ela. Tinha muita gente, assim, gente ruim mesmo, sabe? Umas pessoas ridículas que, sabe, queriam me fazer mal. E eu me mudei com a minha, na época, uma menina que era minha melhor amiga, que eu, tipo, conhecia desde os 5 anos de idade. Só que depois, quando eu precisei, eu me mudei junto com ela. E depois, quando eu precisei sair daquela escola, voltar pra essa minha escola antiga, ela parou de falar comigo porque ela aparentemente não entendeu que eu estava passando por problemas naquela escola e eu precisei voltar para a minha escola antiga. Tudo bem, a amizade acabou, acontece. Tentei falar com ela, ela não quis. Nenhuma de nós duas teve muita maturidade para resolver a situação, então tudo bem. Desejo tudo de bom pra ela também, a gente já se falou depois disso, mas não é a mesma coisa. Só que aí entraram esses 3 anjos na minha vida, que é a Sarete, a Gabi e a Malu. Gente, elas são as melhores amigas que alguém poderia ter. Só que daí, no segundo ano do ensino médio, me veio outra bomba, que se chama depressão. Que agora eu falo com mais naturalidade, porque já passou, consegui vencer tudo isso. Eu já falei de depressão aqui no meu canal, e eu não quero falar muito disso de novo agora, mas passei por isso no meu segundo ano do ensino médio, e aí fui pro terceiro. No terceiro, que foi ano passado, eu já tava melhorando da depressão. Só que quando as aulas voltaram foi horrível, porque eu voltei a ter todos aqueles sentimentos de tristeza e tal. E a escola, ela foi ficando cada vez mais puxada, porque, tipo, não só porque era o terceiro ano e porque era ensino médio, mas a escola realmente era muito puxada. A média subiu, tinha muito mais aula, nossa, era realmente uma escola muito puxada, foi se tornando cada ano mais puxada. E aí, eu não tava conseguindo acompanhar, porque eu não tava, sabe, nem conseguindo ir pra escola direito, sabe? Eu não tava conseguindo acompanhar. Aí eu me mudei pra uma escola pública em abril, que foi uma escola que me apoiou muito, 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 muito. E aí eu terminei o ano lá. Conforme os anos foram passando, eu fui vendo que tinham outras pessoas que também passavam por aquilo que eu passava, que também precisavam ficar na diretora às vezes, que tinham muitos problemas também, que faziam todas as provas lá, que faziam tudo lá. Por conta disso, eu me tornei uma pessoa com muita empatia, sabe? Eu sempre tive muita empatia, desde antes disso, mas eu adquiri mais ainda, porque eu sempre quis ajudar os outros que eu via que estavam passando por coisas parecidas com o que eu tava passando. Mas hoje em dia eu vejo que eu acho que a minha forma de ajudar é falando aqui no canal, porque é onde eu consigo ter mais pessoas ouvindo, mais pessoas vendo. Eu não tenho vergonha nenhuma de tudo isso que eu passei. Eu tenho muito orgulho porque eu venci tudo isso, eu aprendi muito, eu cresci muito. Muitas pessoas passam por isso. Fala, conversa com a coordenação da sua escola, conversa com alguém da sua família que você é mais próximo, conversa com seus amigos. Isso tudo vai passar. Eu te dou certeza absoluta que tudo isso vai passar, vai ficar tudo melhor, vai ficar tudo mais fácil. A escola um dia acaba, mas também não viva esses anos na escola só com esse pensamento de um dia vai acabar, então eu vou me arrastar todos os dias esperando que acabe logo. Não, sabe? Tenta melhorar, procurar ajuda para que esses sentimentos melhorem, para que você aproveite o máximo possível desses anos e leve lembranças boas também. Mas eu te garanto que tudo isso vai passar e que aqui neste canalzinho você tem um espaço para desabafar, conversar. E eu peço pra você que esteja assistindo esse vídeo, se você nunca passou por isso, não deixe um comentário ruim aqui, tá? Que a gente possa interagir, possa conversar, que eu responda a vocês se respondam, vocês conversem, a gente conversa entre si. E, enfim, consiga fazer esse espaço um espaço maravilhoso para todos. Então é isso, obrigado por assistir esse vídeo. Se você assistiu ele inteiro, comenta aqui também, porque eu gosto de fazer vídeo longo, mas eu não sei quem fica até o final. Então é isso, obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau!